Olá, como vão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O vídeo de hoje, mais uma vez, é uma oportunidade de discutirmos a questão da liberdade de expressão e seus limites no ordenamento brasileiro. E o conflito que vai nos dar ensejo para tratar desta questão é aquele havido, porém ainda em andamento, entre a maior doadora de leite humano do Brasil e a Rede Bandeirantes, o senhor Danilo Gentili e o senhor Marcelo Mansfield. Tudo em razão de uma piada de gosto duvidoso que os dois últimos fizeram no programa Agora é Tarde, do dia 3 de outubro de 2013 e que, segundo argumentou a autora, lhe causou uma série de constrangimentos e cerceamento a direitos da personalidade. O caso foi muito noticiado, mas para quem não tenha ainda ouvido falar, trata-se do seguinte: a senhora Michele é uma das maiores, se não a maior doadora de leite do Brasil, parece que do Brasil é a maior, com o objetivo de ter reconhecido esse título pelo Guinness Book de Records, deu uma entrevista à Rede Globo, que foi colocada no ar e também disponibilizada no site da Rede Globo na internet. Bom, com base nesta entrevista, o senhor Danilo Gentili foi lá, pegou as imagens e em seu programa Agora à Tarde fez uma série de piadinhas, digamos assim. Eu não tenho o vídeo todo gravado, procurei na internet, mas parece que nesse caso a ordem da justiça no sentido de suspender a veiculação do vídeo foi efetivo, porque eu não consegui encontrá-lo. Eu tenho uma parte inicial, mas que dá para ter ou dar uma noção assim do caráter das piadas que foram feitas. Mais um recorde brasileiro no Guinness Book. Uma pernambucana doou mais de 300, eu disse 300 litros de leite. 300 litros. Eu não tenho como mostrar o vídeo todo aqui porque realmente eu não tive acesso. Mas eu queria destacar alguns aspectos que foram colocados na sentença referindo-se a estas piadas que foram feitas. Primeiro, a mulher é comparada com o Kid Bengala, que seria uma doadora tão grande quanto o Kid Bengala, para quem conhece. Segundo, perguntam entre eles qual o tamanho dos seios dela. Aí ela é apresentada em uma foto com roupa própria para doação de leite. E aí um dos dois faz a sugestão de uma espanhola, que, para quem não sabe, é uma prática sexual. Procure se informar. Eu não vou entrar nisso aqui. E, querendo ou não, o que há é que a piada faz uma série de sugestões sexuais com essa senhora que é tida como a maior doadora de leite do Brasil. E aí ela entrou com uma ação contra Danilo Gentili, Bandeirantes e Marcelo Mansfield, alegando ter sofrido danos morais decorrentes de desrespeito a seus direitos da privacidade, direito à imagem, direito à honra. E a questão é essa. Vejamos então o que as partes argumentaram para que possamos pensar melhor acerca da questão. A defesa dos três réus seguiu basicamente os mesmos argumentos. Alegaram que exerciam atividade de cunho humorístico, porém também jornalístico, que o programa é um programa cujo objetivo é fazer piada com as notícias, e quem teria tornado pública a doação de leite em larga escala por essa senhora teria sido ela mesma, ao dar entrevista à Rede Globo. E, segundo os réus, eles apenas fizeram piada com aquilo que era notícia, o que, assim, em tese, parece bastante razoável. Porém, o que é que deve ser levado em conta e o que foi levado em conta na sentença e que decidiu pela condenação dos réus? Primeiro, e isso não foi nem mencionado na sentença, o que me deixou até um pouco assim espantado, o Código Civil prevê a proteção dos direitos da personalidade e proíbe
a utilização da imagem, do nome, de áudio com a pessoa, de modo não autorizado e que possa expô-la ao ridículo, a uma difamação, ao opróbrio público. Não é exatamente o que aconteceu com essa senhora, mas não há dúvida de que piadas foram feitas com ela. Então você tem esses dispositivos do Código Civil. Mas além disso, na Constituição Federal, você tem a previsão ao direito de liberdade de expressão, mas, por outro lado, você tem como limites à liberdade de expressão o direito à intimidade, à honra, à privacidade. E além disso, em se tratando de empresas de produção de conteúdo televisivo ou radiofônico, ainda há uma maior, vamos dizer assim, regulamentação. Então, a juíza, no caso da comarca de Olinda, parece segunda vara civil, se não me engano, decidiu que todos os três devessem ser condenados, não ao valor pedido pela autora, que foi de R$1 milhão, mas ao valor de R$200 mil, uma indenização de R$200 mil pelos danos sofridos. Bom, agora vamos pensar juntos acerca disso. Significa então que eu não posso fazer piada com as notícias? Primeiro depende de quem seja eu. Se se trata de você, uma pessoa normal, que não é famosa, que não tem os meios de comunicação ao seu dispor, você pode até fazer uma piada e talvez, ainda que incomode, não seja o suficiente para causar dano e gerar um direito à indenização. Mas o Danilo Gentili, a Rede Bandeirantes, o Marcelo Mansfield não são uma pessoa comum como eu, como você, que às vezes brincam com memes na internet. Não, eles têm um poder de divulgação do que dizem que é um tanto quanto mais forte do que o nosso. Então esse é o primeiro ponto que foi considerado. O segundo ponto, por mais que essa senhora tenha ela mesma tornado público a informação de que ela é uma grande doadora de leite humano, veja, essa senhora residia em Quipapá, uma cidade do interior de Pernambuco, que não tem nem 25 mil habitantes. Acho que deve ser aproximadamente 25 mil habitantes. Então isso deve ser levado em conta. Uma mulher do interior de Pernambuco, senhora, mãe de família e ainda com um coração altruísta, e que sofre em rede nacional uma série de piadas de cunho sexual ou sexualizante, eu acho que não é muito difícil entender o que ela deve ter passado nessa cidadezinha em que ela residia. Não é difícil imaginar as piadinhas que, de crianças a adultos, todos devem ter feito ou ouvido com essa senhora. E eu acho que é esse o ponto principal. Alguém que tem todo o espaço da mídia pega uma outra pessoa que assim, mora no interior, que não vive de mídia, que não vive de colocar o seu nome para que apareça, e aponta para essa pessoa e faz uma série de piadas maldosas. Esse é que é o ponto, e foi isso, basicamente, o que justificou a condenação. Esse caso me enche de dúvidas, porque você sabe, quem me acompanha aqui pelo canal, eu sou um defensor incansável da liberdade de expressão. Mas quando alguém, com todo o poder de comunicação, pega uma outra pessoa e a expõe desse modo, eu realmente me pergunto se os limites não foram ultrapassados. Para a juíza que julgou o caso, não haveria dúvida nenhuma. E eu tendo a concordar com ela, embora levando em conta o contexto. É uma senhora que morava em uma cidade de 25 mil habitantes e teve que mudar de cidade. O marido pediu transferência de trabalho pelo tanto de piada que sofreu. E é uma senhora que faz algo que deveria ser objeto de aplauso geral. Quer dizer, é um bem que ela faz para todo mundo. Eu lembro, quando minha irmã tinha acabado de nascer,
minha irmã são muitos anos de diferença em relação a mim, e eu lembro que minha mãe foi doadora de leite. Lembro do quanto o casal cujo filho recebia doação se sentiu grato, se sentiu assim apoiado. Então eu tenho uma ideia muito boa e consigo imaginar até certo ponto o que esse pessoal deve ter passado e como essa mulher deve até então ter se orgulhado do que fazia para se deparar com uma atitude que a transformou em uma piada nacional. Eu não gosto de cercear piada, eu não gosto de cercear conteúdo, mas nesse caso eu vou concordar com a juíza pelo seguinte motivo: porque se trata de uma pessoa normal, uma pessoa que não está aí para lidar com mídia e para viver esta pressão que é a vida midiática. Ah, mas foi ela que deu a entrevista, o que não muda muita coisa se tivermos a paciência e a boa vontade de nos colocarmos no lugar dessa senhora. Então, por hoje é isso. O caso foi apenas julgado em primeira instância, houve uma decisão prévia que está mantida no sentido de que a Rede Bandeirantes não possa divulgar o conteúdo desse Agora é Tarde do dia 3 de outubro de 2013, embora a piada acerca dessa senhora tenha durado apenas 1 minuto. A minha posição, eu acho que realmente esse é um caso de abuso de liberdade de expressão, mas, como sempre, eu não sou o dono da verdade e espero ouvir a opinião de vocês, ou melhor, espero ler a opinião de vocês no espaço que temos de comentário aqui embaixo do vídeo. O meu negócio aqui não é criticar as pessoas, mas sim aproveitar a oportunidade para que possamos conversar sobre a liberdade de expressão e como ela deve ser tratada no nosso Estado democrático de direito. Para quem me assistiu até aqui, obrigado pela atenção e até a próxima.